imagina o trem, entre uma cidade e outra tem uma estação, né? Tem uma parada. E Jesus fazia isso. Ele estava lá, acabava de realizar uma cura, ele dava uma pausa, ia para o monte orar. Ou as pausas que Jesus dava antes das tomadas de decisão. Por exemplo, na escolha dos discípulos. Jesus parou e foi orar. Antes de ser crucificado, Jesus parou e foi orar. Se Jesus precisava parar para orar, imagine eu e você. Só que essa parada que nós vamos falar aqui hoje, nós já falamos do descanso, que é um dia completo, né? Assim, que é um dia inteiro, pausas maiores, momentos maiores. Mas essa pausa que nós vamos falar hoje, ela é uma pausa a todo tempo, a todo instante. É a gente contemplar a glória e a bondade de Deus nas pequenas coisas. É a gente passar o dia fazendo pausas para ter a consciência do que Deus está fazendo e querendo comunicar com a gente nas coisas mais ordinárias. Como, por exemplo, hoje. Nós estamos parados aqui, dando uma pausa até relevante para ouvir dele. Quantas mulheres será que gostariam de poder fazer uma pausa como essa e não podem? E nós podemos. Será que a gente consegue contemplar que é o favor de Deus nas nossas vidas? Deus, é o teu favor, eu posso dar uma pausa dessa para estar com outras mulheres, para ouvir da tua palavra. Obrigada. Obrigada porque tem chegado provisão na minha casa, mesmo eu tendo oportunidade de dar uma pausa para te ouvir. Obrigada porque eu estou saudável. Então, o convite dessa palavra de hoje, dessa disciplina espiritual, é a gente andar pausando como quem quer ouvir e entender e agradecer tudo o que Deus faz. E isso começa nas coisas ordinárias, porque, gente, se o nosso coração não for treinado a perceber a presença de Deus nas coisas ordinárias, você ficar esperando o extraordinário para ver Deus, você vai viver uma vida medíocre. E corre um grande risco de, quando o extraordinário acontecer, você nem usufruir e que dirá dar glórias a Deus por aquilo. E aí nós vamos aprender, a escritora, ela até traz aqui outros exemplos de pessoas que fizeram essas pausas e até mesmo religiões que fazem essa pausa, mas eu queria aprender de Cristo. Queria aprender da palavra, lógico, que é a maior referência. Se a gente falar o que está na palavra não for suficiente para nos convencer, né? O que mais pode ser? O que mais pode, que palavras são essas de persuasão que pode nos convencer? E eu queria que a gente fosse lá para o Gênesis. No começo de tudo. Gênesis 1. E eu sei que vocês conhecem esse texto. Mas nós vamos ler de novo. Vou usar essa faquinha aqui. Quase fiz isso. Hã? Olhei ela. Gênesis 1. Eu vou ler um pouquinho dele aqui com vocês. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia.
trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja as águas entre os firmamentos, que separe água de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi o firmamento. Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que era bom. Deus está criando. Gente, Deus não precisa. Ele é incansável. Mas tudo o que Deus faz da forma que faz é para nos trazer ensinamento. Então Deus fez algo e a Bíblia diz: e este foi o primeiro dia. Pausa. Depois, Deus segue criando e este foi o segundo dia. Pausa. E Deus segue criando e viu Deus que era bom. Pausa para desfrutar o que foi feito. E vai ser assim o capítulo inteiro. Deus trabalha, Deus cria, um dia. Pausa. Deus faz, acontece, terceiro, quarto dia. E depois Deus contempla o que ele criou. Até que tem um dia, lá no capítulo 2, no 31, no último versículo de Gênesis, até aí os primeiros versículos do capítulo 2. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o sexto dia. Vocês estão conseguindo perceber as pausas durante a criação? E olha que maravilhoso. Deus olha para tudo, manhã, tarde, noite, pausas. Não é assim, Deus criou tudo num dia, pum, pá! Não. Deus está aqui didaticamente nos ensinando, colocou sol e lua para nos ensinar, noite e dia, né? Tudo no universo nos inspira de que nós precisamos de pausa, que as coisas têm início, meio, fim, paciência, estações do ano. Tem inverno, mas tem verão. Tem seca, mas tem chuva. E Deus olha para o trabalho dele e diz: e viu Deus que era muito bom. Até que então, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus não precisa descansar, mas ainda assim, ele descansa e coloca como uma ordenança para que eu e você, a gente se lembre que nós precisamos descansar. Nós precisamos parar. Gente, nesse tempo acelerado, por que é uma disciplina espiritual? Porque se a gente não fizer com intencionalidade, nós não vamos pausar.
A gente quer o tempo inteiro ser produtivo. E tem mais, a gente não sabe mais lidar com tédio. Eu estou de jejum de redes sociais, só 30 minutos, botei aquele alarme lá. Então, estou entrando bem rápido, vejo lá as postagens, etc. E dentro dessa conversa que nós estamos tendo de desacelerar, de descansar, a gente já sabe que o excesso de informação nos leva para um aceleramento enorme. E aí tem hora que você fala assim, e agora? Não vou ver nada, tenho aqui que esperar, vou ficar sem fazer nada. E aí outro dia no carro, falei, então vou ouvir uma coisa, vou ouvir uma palavra, né? Vou ouvir um louvor. E o Espírito Santo falou comigo, só faz silêncio. Gente, às vezes a gente está buscando resposta em Deus e a gente acha que Deus não está falando com a gente. Na verdade, nós não estamos parando para ouvir. E aí a gente se enche de informação, porque a gente quer ouvir alguma coisa, a gente quer ouvir Deus, a gente quer ouvir um especialista, a gente quer ouvir alguma coisa. E às vezes a gente está precisando só silenciar, pausar. Pausa está muito ligado com confiança, extremamente ligado. Só consegue pausar quem confia que tem um Deus por você. Senão a gente não vai pausar. Porque a sensação de estar infrutífero é enorme. Então Deus faz isso, Ele descansa, Ele santifica um dia, Ele alerta a gente na palavra inteira sobre o descanso. Mas a gente insiste em viver essa loucura que é a vida moderna de hoje. E tem hora que não tem jeito. Realmente, nós vivemos num tempo de muitas atividades. Aline, e aí, o que eu vou fazer? Não vou trabalhar? Tem que buscar menino, tem o horário de um para o outro. E é por isso que a pausa pode ser 1 minuto. Pode ser 1 minuto a cada 1 hora. Pode ser 5 minutos entre uma atividade e outra. A autora aqui do livro, ela diz assim, nós vivemos um tempo de atraso. Ninguém cumpre mais horário. Porque a gente não deixa margem na agenda. E tem mais. A gente já acostumou a chegar atrasado porque a gente não quer esperar ninguém. Chegar antes significa que você é quem vai esperar. E esperar é assim, ninguém quer. Eu prefiro chegar atrasado porque eu já chego. Eu não dou pausa, eu não respiro, eu já emendo uma coisa na outra. Porque eu não quero ter que parar. E às vezes a gente não quer ter que parar porque às vezes a gente não quer ter que lidar com uma dor. Certo? Já viu? Quando a gente começa a colocar muita atividade, não, eu não posso ter tempo de tédio, eu não posso parar para pensar, se eu parar para pensar nisso aqui eu vou, né? Então a gente sai colocando atividades e atividades. E às vezes Deus estava querendo um tempinho que fosse para comunicar algo conosco, inclusive para trazer cura sobre as nossas dores. Mas se a gente não para, nem para observar o que está nos machucando, como é que nós vamos ser curados? E achei legal aqui no livro que ela fala assim, seja uma pessoa adiantada. Se você tem uma consulta médica, não chega em cima da hora, chega 5 minutos antes, ora pela consulta. Você tem uma reunião, não chega lá tão agitado, já entrando para a reunião, chega 10 minutos antes. Ora pelas pessoas que você vai encontrar, ora pelas pessoas que você vai conversar. Dê pausas para ouvir e falar com Deus. E essa coisa da gente ter uma agenda cheia, e eu sei, é inevitável.
Aí que as pausas se fazem mais necessárias. E de 15 dias para cá, eu passei por essa situação 2 vezes. Eu tinha 2 compromissos muito relevantes. Difícil de eu escolher, priorizar um ou outro. E aí a gente já fica, né, naquela agitação. Meu Deus, como é que faz? Como é que eu vou fazer com esse, com aquele? E não dá para abrir mão de um nem de outro, né? Coisas importantes. Aí eu comecei a pensar isso à noite, pensei em mandar mensagem para a pessoa, para, saber se ela já tinha uma decisão, para eu saber se ia dar. Eu falei, quer saber? Eu não vou ficar gastando esse tempo agora com esse agito, não. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe a importância dessas 2 coisas. Eu não sei como eu vou fazer, ainda nem tenho informações de como tudo vai acontecer. E eu quero te entregar isso. Essa agenda de amanhã está nas tuas mãos. Amanhã o Senhor vai me dar uma direção, o Senhor vai... Eu não sei, o Senhor vai organizar alguma coisa. Gente, impressionante. No outro dia, os horários deram certo, o lugar onde foi, tudo era o mesmo caminho, tudo ficou organizado. Parece simples, mas é porque Deus ouve a nossa oração simples. E eu consegui fazer as 2 coisas que eram importantes para serem feitas. E se o Senhor organizou, é porque realmente essas coisas eram importantes. A Bíblia, tão impressionante que no livro de Salmos, eu queria que vocês abrissem comigo. Ah, peraí que eu não concluí o Gênesis, né? Não. Pera. Então tá bom. Nós vimos aqui que Deus pausou, desfrutou do que ele tinha criado. Até que o pecado entra no mundo. O pecado entra no mundo, e aí o que acontece? O homem agora foge das pausas. Que Deus fazia com Adão e Eva todo fim de tarde? Vocês já sabem de cor? Me conta, quem sabe? Ia encontrar com eles na viração do dia, todos os dias. Todos os dias Deus ia na viração do dia encontrar com Adão e Eva. Conversar. Se relacionar. Porque tudo estava assim, não tinha um pecado, tudo funcionava muito bem. Deus ia lá se encontrar com Adão e Eva. E quando o pecado entrou, a primeira coisa que aconteceu foi: o homem então se esconde de Deus. Quando Deus chama Adão, Adão se esconde e diz: por que você está escondido, Adão? Eu estou nu. Quem te falou que você está nu? E de lá para cá, nós carregamos aí essa sementinha de quem quer se esconder de Deus. A gente não quer pausar. A gente não quer ter paciência para ouvir Deus falar, para esperar Deus fazer da forma dele. A gente quer sair atropelando, fazendo do nosso jeito, respondendo do nosso jeito, dando a direção. E Deus está aí esperando, nos chamando, nos convidando. Para um pouco para me ouvir. Se a gente fizesse mais pausas durante o dia, no final desse dia, a chance da gente ter errado menos e acertado mais deixaria o nosso caminho mais desembaraçado. Coisas simples como: Deus, o que é prioridade hoje mesmo nessa minha agenda aqui? Será que isso aqui é prioridade? Deus, dá uma olhadinha aqui, tudo que eu organizei para fazer amanhã. Deus, será que é isso mesmo? Tem alguma coisa aqui que o Senhor tiraria? Ah, eu tenho essa decisão para tomar. Olha, se chegar para você uma proposta, você precisa tomar uma decisão aqui agora, rápida, desconfie.
não é regra, mas a própria Bíblia fala que a sabedoria habita com o prudente. Pessoa prudente, ela não sai tomando decisões, fazendo. A Bíblia fala, não faça votos precipitados. A gente sai dizendo sim, vou. Nossa, essa proposta é imperdível. Quem já ouviu o Sérgio com as compras do Polishop que eu já comprei? Que eu já contei aqui? Ele assistindo o programa da Polishop, eu estava viajando ele sozinho em casa. Aí, primeira vez, pã! Quem ligar, os 10 primeiros que ligar, não sei o quê, vai comprar isso e ganhar não sei o quê. Ele disse que, primeira vez, ai, nossa, comprei, ganhei o negócio. Continua vendo. De novo, os 10 primeiros que ligar, ele, ai meu Deus, vou comprar tal coisa e vou ganhar. Até que ele viu que a quarta oferta era assim, a quinta oferta era assim, se ele ficasse assistindo 6 horas ia ser aquilo. Gente, as compras chegaram lá em casa, eu só soube dessa notícia depois que tocaram a campainha. Dona Aline, encomenda para a senhora. Eu, encomenda? Não comprei nada. Juiz, amor, chegou um negócio aqui. Ele, comprei um negocinho aí no Polishop para casa. Terceiro dia. Então, segundo dia, Dona Aline, encomenda. Eu, de novo? Polishop. Uma mesa que acendia uma luz para pôr o laptop. Eu, amor, de novo Polishop. Porque o dia que você estava viajando, comprei uma coisinha. Terceira vez eu falei, amor, pelo amor de Deus, fala logo que você comprou. Ele, não, à noite eu vou te contar. Eu estava entediado, você viaja e me deixa aí. Fui assistir Polishop. Ele falou, só não chegou o quinto, porque eu percebi que se eu continuasse, liguei, cancelei o quinto, porque dava tempo. Por quê? Hoje, tudo está feito para a gente. Não, você tem que decidir agora. Porque querem pegar a gente no calor da emoção. É técnica, inclusive, de venda. Se você tiver que tomar uma decisão, fazer um voto, comprar alguma coisa, e só tiver. Não, só se você responder agora. Dê uma pausa, converse com o Senhor. Porque essas coisas que a gente tem que decidir aqui e agora, normalmente, são decisões precipitadas. É regra? Não, tem exceções, né? Que a gente precisa ser proativo e tomar uma decisão agora. Mas, no geral, negócio, acordos, tudo isso, a gente precisa de um tempo maior para pensar, discernir, para depois tomar uma decisão. Mesma coisa são os sims que a gente sai falando para tudo. Não, eu vou. Aí depois nós estamos atropelados porque a gente falou, eu vou. Falou sim. E nós estamos tão mal acostumados com isso que, não, eu falo sim, depois se não der eu aviso que eu não vou. Por quê, gente? Vamos falar assim, posso te dar a resposta depois? Eu vou checar, quero muito ir, mas calma, eu vou olhar para ver se é possível. Não, a cultura do mundo está tão acelerada que a gente quer falar, não, eu falo sim, depois eu vou lá e desmarco. Aí um dia o Sérgio falou assim, quando você fala sim, pelo impulso, querendo agradar a pessoa naquela hora, e depois você tem que desmarcar, você defraudou o coração de alguém. Olha isso. Você deixou alguém criar uma expectativa que você não ia cumprir. É melhor dizer, não posso. E se depois for possível, você liga e fala, eu posso, ou eu vou pensar, do que a gente sair, né? Porque parece simpático. Político, né? Brasília, então, é uma beleza. Conta comigo. Se precisar de alguma coisa, me procura. Procura. Não diga conta comigo se você realmente não está disponível para aquela pessoa. Tamo junto, né? Tamo junto. Tamo junto que nada. É só porque as pessoas elas saem falando e fazendo coisas que todo mundo faz, ninguém dá uma pausa para entender quem sou eu, né?
que Deus espera de mim? Qual a minha parte? Não, a gente começa a se comportar como todo mundo. E o convite do Senhor para esses dias, gente, mais do que nunca é: voltem para mim. Voltem para a origem. Vocês vão precisar de pausas. Nós somos a geração mais doente. Doenças emocionais é a nossa geração. Que antes trabalhava, era inchada, né? Era físico. Hoje é aqui, ó. A gente não quer parar de produzir. É só na minha casa que isso acontece? Não. A gente não quer parar de produzir. E Jesus, e Gênesis, e Salmos, que é o que nós vamos ler agora, nos ensina: vocês precisam de pausa. Vamos abrir lá em Salmo 84. Eu não sei como está a sua Bíblia. Quando vocês abrirem, me avisa. Como é agradável o lugar da tua habitação. Isso. Ó, entre uma estrofe e outra do Salmo, na minha Bíblia já está escrito pausa. Mas se sua Bíblia está numa linguagem mais antiga, provavelmente tem uma palavra selá, que significa pausa. É. Se sua Bíblia é dividida assim, observe um pouquinho se ela tem escrito pausa ou se ela tem escrito selá. A minha pausa. A sua está com selá? Selá é pausa, em hebraico. É. Selá, em hebraico, que significa pausa. A sua não tem a divisão, né, Fê? Deixa eu ver. Às vezes está no meio do textinho. Vamos ver se a sua tem. É, 84. A da Fê tiraram as pausas, tá vendo? Ô, Senhor. Ô, Senhor. Arrancaram as pausas da Bíblia da Fernanda. Como é que pode? Vamos te dar outra dela. A cara dela. Interlúdio. É. Que também é pausa. Interlúdio é intervalo. É. O seu também tiraram o selá do seu salmo? Tiraram da senhora, Da pastora minha Bíblia, Estherzinha? no celular tem celular. Do celular não vai ter. No celular tem celular. Tem! Olha, na Bíblia digital da Carol tem celular. Que coisa boa. S-E-L-A. É H, né? Tem H? S-E-L-A. Acento. Não tem. Tá vendo, gente? Estão tirando as pausas da palavra. Olha que coisa. Não, e é extremamente importante, né? Porque, você veja, se isso estava lá, é porque É importante. era importante isso, né? Era importante e, mais do que isso, eles executavam isso. Então, como vocês sabem, salmo eles usavam como canções e também orações. Então, esse selá, que são as pausas, o povo parava o som, paravam as leituras, paravam as canções para meditar na estrofe, naquilo que eles haviam cantado e falado. Olha isso, gente. Vamos fazer essa leitura praticando o selá, praticando a pausa. Olha a diferença que faz. Salmo 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Pausa. Sei lá.
Vou meditar agora aqui. Pausar tudo. Deus, até o pardal encontrou casa. Aí imagina, aqui nós estamos contemplando isso, ó. E a andorinha encontrou um ninho para si. E eu? Eu encontrei meu lugar de descanso na tua presença. Minha alma também pode habitar seguro nos teus altares. Eu posso, Deus, confiar. O Senhor cuida dos pássaros. Que dirá de mim? Reflexão, oração, adoração. Perceber a presença de Deus. A palavra diz que Deus está conosco todos os dias. O que mais que a Bíblia diz? Que ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos livrando de todo mal, todo o tempo. Quer dizer que nós estamos aqui e os anjos do Senhor estão aqui, ao nosso redor. Só que a gente quer esperar um momento especial, dinâmico, para sentir a presença de Deus, para perceber os anjos do Senhor estão aqui. A Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quer dizer que o Senhor Jesus está aqui conosco. Se a gente viver cada momento da nossa vida com essa certeza, olha como vai mudar tudo na nossa vida. Aí o carro estraga, o pneu fura. Você fala assim, Deus, o Senhor tem controle. O Senhor sabe por quê? Tem solução? Mas eu não vou me chatear. Está no seu controle esse atraso. Está no seu controle isso ter dado errado agora. Às vezes é um livramento. E aí, se a gente confia que a nossa vida é guiada pelo Senhor, a gente observa tudo que acontece no nosso dia com essa perspectiva. Deus, por que o Senhor permitiu isso? O que o Senhor quer ensinar com isso? Deus, o que eu preciso aprender com isso? Onde está o meu coração, Deus? Que eu me chateei agora nesse momento. Se você não pausar, você vai chatear, você vai ofender e no final do dia você nem percebe que fez tudo isso. Só que quem está do seu lado foi magoado, quem está do seu lado se chateou e você sequer percebeu. Porque a gente não para perceber as coisas, tanto a presença de Deus como as nossas próprias emoções. Já viu que de repente a pessoa, né, ela cai doente, porque ela não parou nem para perceber que estava angustiando, que estava preocupando, porque ela só enfiou trabalho e leitura e rede social, excesso de informação. Pausa, como disciplina espiritual. Fácil? Não. Hoje é contra a cultura pausar. E é por isso que nós vamos ter que ser intencionais. Tipo pela criança. A criança hoje não consegue ficar no ócio, sem fazer nada. Ela chega no chão. Isso. Tanto costura. É. E é no ócio que aparece a criatividade. É no ócio que a criança vai desenvolver tantas habilidades. Mas, gente, a primeira coisa que a gente faz é oferecer o celular para uma criança quando ela está, ainda mais se for dar trabalho para a gente. Para dar sossego. Eu fui com a minha sobrinha no shopping, e aí a gente tentando interter, e ela, não, querendo passear, eu falei, pega o celular. Vem, Bia, vamos assistir aqui uma coisa. Aí ela virou e falou, eu não quero assistir. Aí eu... Gente, ela não quer assistir. Como assim? Ela não quer assistir. Ela não é normal. Por quê? Porque a gente também, a gente não sabe lidar nem com o nosso tédio
e nem com o tédio da criança. A gente quer resolver de alguma forma para ver se ela fica quieta. A gente estava observando, esses dias nós fomos no shopping, eu e o Walter, ali no Parque Shopping tem um espaço. Gruda do celular é justo esse senso de ser produtivo todo o tempo. Então, assim, uma conta que aparece para pagar, porque hoje a gente não tem o dia que recebe o salário para ir lá e pagar todas as contas. Todo dia você tem uma conta para pagar. Tem um funcionário que vai te mandar mensagem que aquele é o dia. Toda hora é um Pix. O Sérgio fala, o Pix acabou com a nossa vida. Porque não tem hora, não tem dia da semana. O tempo inteiro você tem que, né? Antes, ou você pagava... Até 4 horas da tarde. Você pagava até 4 horário bancário. Hoje não. Então, nós estamos o tempo inteiro com as preocupações ao nosso lado do celular. E é por isso que vai exigir de nós intencionalidade, porque nós vamos andar contra a cultura, contra a modernidade que chegou todo para facilitar e ao mesmo tempo nos aprisionou. Então, a gente quer estar aqui, dando atenção aqui e dando atenção aqui, porque você tem mais 20 pessoas aqui e você tem mais 5 aqui. E aí, como mulheres que nós somos, a gente, né, consegue, quer dar conta de tudo, a gente dá atenção aqui olhando para cá. Desafio demais. Quando eu era adolescente, eu me lembro que o comércio não abria domingo. Nada abria domingo. Não, e sábado também até a hora do almoço, beijo, tchau. Não, mas assim, até o Parque Shopping, ele só abria a praça de alimentação no domingo, no cinema. Então, assim, hoje em dia, você tem que comprar um presente, você vai no domingo. Você vai, né? Tem até salão que abre no domingo. Então, é um negócio de doido. É um negócio. Lá nos Estados Unidos, a maioria dos comércios fecham cedo. Eles são menos, assim, eu vejo uma amiga minha que mora no Canadá, os filhos dela, quando vêm pra cá, eles não colocam no celular. Porque lá eles brincam o dia inteiro na rua, não tem esse tempo. Os pais brincam muito com os filhos. Uhum. Eles acham absurdo você ficar no celular, deixar o filho, sabe? Sim. Você vê que a cultura brasileira está mais afetada. A nossa pelo digital cultura do que está eles. bem afetada. Eu não sei se mais, mas bem afetada. E, por exemplo, essa coisa da nação se organizar, 10 horas, se você quiser, se tiver... E olha que cidade turística, você sair para jantar, você vai ter dificuldade de achar um restaurante aberto depois das 10. Porque todas as escolas têm uma mesma rotina, entra 8 e sai às 15. Então, educou um pouco a nação, a pelo menos ali depois das 10, todo mundo sossega, né? Não é em todo lugar, mas assim, em alguns lugares que eu já notei, você consegue educar até a nação, quando você, por exemplo, o comércio está fechado, alguma coisa. Mas a gente aqui, que tem tudo o tempo inteiro disponível, ou nós vamos ser intencional, ou nós vamos ser engolidos por essa rotina tão acelerada. A vida social do Brasil, brasileira é muito agitada. É mesmo, né? Nós gostamos de estar com gente o tempo todo, né? Oh, coisa boa! E aí, gente, ela escreveu algo aqui que eu quero ler para vocês. Assim, a Estácio, ou a pausa, que é mais fácil para a gente, é uma disciplina que nos ensina a chegar mais cedo em nossos compromissos para orar em silêncio, ou a fazer uma pausa intencional entre uma atividade e outra, reduzindo o ritmo da pressa ao orar nas muitas transições entre as atividades de nossos dias. Para experimentar a paz de Deus, grava isso, precisamos viver sem pressa.
Para andarmos com Deus, precisamos ajustar o ritmo de nossos passos aos passos do Senhor. A gente faz o contrário. Deus, vem comigo. Bora lá, Senhor, vem comigo. Vem comigo, vai na minha frente, desembaraçando os caminhos e bora. Nós invertemos. Ele é o Senhor. Ele é que deixa os passos para a gente seguir. Quem lembra da cura de Lázaro que a gente falou na semana passada? Jesus terminou o que ele estava fazendo. 2 dias ainda, para depois ele ir lá. Matou a irmã na unha. Deixou as irmãs lá, correndo, agitada. Não é no ritmo que a gente está querendo, gente. É no ritmo do Senhor. A maternidade ensina demais isso. E se a gente tentar colocar essa pressão sobre os filhos, nós vamos adoecer os filhos também. Leva um tempo. Amadurecer não é da noite para o dia. Não adianta a gente querer queimar a etapa. Quando o Tiago era pequeno, eu li um livro com a Viviane, alfabetizar os meninos logo cedo. Aí fizemos um monte de ficha, grudar, saber reconhecer. E o Tiago inteligente, eu falei, vai ser uma beleza. Um pouquinho de palavra que eu grudei, o Tiago já identificava. Depois eu falei, para que mesmo que eu vou fazer esse menino aprender a ler tão cedo? Não, eu vou parar com isso. E ele estava indo bem, viu? Rapidinho ele aprendendo. Eu falei, e aí o menino vai começar a ler com 3 anos? Como é que eu vou explicar o que ele está lendo? Vai começar a ter informação antes da hora. Gente, eu vou parar isso. Parei. Mesma coisa é o inglês. Chegava lá, na sala de aula, os menininhos, 2 anos já, todo mundo em inglês. Eu sei que hoje isso é mais comum, mas há 13 anos não era. E aí o Sérgio virou e falou assim, amor, os nossos meninos só vão para o inglês depois que eles estiverem bem alfabetizados. Eu falei, tem certeza disso, amor? Tenho. E assim, o Sérgio não faz muitas intervenções nessas coisas. Então, quando ele faz, eu acato. Tá. Gente, meus meninos eram os únicos que ainda não faziam inglês com 3 anos de idade, com 4 anos de idade. Aí eu ia lá nas professoras de inglês. Professora, eles estão ficando muito para trás, porque os meninos todos já fazem inglês. Não, Aline, com o inglesinho da escola eles estão no mesmo ritmo, fica tranquila. E eu com aquela preocupação. Mas por quê? Porque todas as crianças fazem inglês. Como assim os meus não iam fazer inglês? Gente, e foi uma bênção, deu muito certo. Eles foram alfabetizados sem dificuldade, inclusive até antes do momento. Deu tudo certo. Hoje eles falam inglês como os outros que começaram aos 3 anos. Tudo certo. Talvez... Hã? São brasileiros, né? Porque o inglês, por exemplo, ele só vai para a escola com 5 anos. 4, 5. E tem muitas famílias até que já estão acatando essa história de curtir a criança, colocar a criança com 3, 4 anos na escola, tipo, não ficar aquela agonia. Por exemplo, meus filhos entraram com 1 ano e 10 na escola. Sim. No inglês, a Rebeca com 2 anos no inglês. Aí é tudo afobado, né? Tipo, agora o menino tá com 13 anos, mas... E aí, já tá namorando e não sei o que... É tudo afobado, você falou a palavra certa. É tudo afobado, tudo um convite para a gente acelerar tudo. Então, assim, ainda usa fralda? Como assim? Ainda usa chupeta? Parece que tem uma regra para tudo. Então, a gente sai atropelando, às vezes, até a personalidade da criança, o tempo da criança. Eu, por exemplo, tive 3, um encarreirado do outro. Aí... vou tirar a chupeta de um se está chegando uma segunda com chupeta. Não, agora tira a chupeta, chegou a terceira. Aí como é que você tira a chupeta daqui com mais 2? A minha realidade era diferente. Então o meu chupou chupeta até 5 anos e tal. Gente, vingou, deu tudo certo.
Nós não precisamos andar tão preocupado com essa cobrança excessiva, né? Com a comparação. Porque aí a gente sai do que é a nossa realidade para a realidade de outras pessoas. Porque aí é que entra a presença de Deus, a singularidade de Deus na sua casa, no seu filho, na sua própria vida. E se a gente se acelera, e se a gente não faz essas pausas para observar, nós vamos ser mais um na multidão fazendo o que todo mundo faz, e nós vamos deixar de perceber o detalhe que Deus queria trazer, por exemplo, para a sua vida, para a sua família, ou para o seu filho. E a gente atropelou, porque a gente estava mais preocupado com um prazo que alguém disse que existe um prazo, do que com uma necessidade específica daquela, né, daquela pessoa, daquela criança. Então, a pausa é extremamente importante. E para a gente, então, que já aprendeu sobre a meditação, sobre o silêncio, sobre a oração, você não é uma pessoa que vai viver o tédio da pausa. Só aqui nós citamos 3 coisas que nós já falamos aqui que você pode fazer no seu tempo de pausa. Orar, meditar, contemplar, agradecer, interceder. Agora, para isso, nós vamos ter que desligar o rádio do carro, que não é rádio mais, né? Spotify. Nós vamos ter que aproveitar os 5 minutos do banheiro. Ao invés de dar aquela olhada rápida nas notícias do mundo. Para, vou ao banheiro, Senhor, obrigado, tenho um próximo encontro. Aproveitar todo o tempinho que a gente tiver para perceber a presença de Deus. A Mônica me deu uma dica, ela não está aqui hoje, a Mônica é uma excelente leitora. Ela disse que deixou... Super dedicada. Ela disse que deixou um livro no banheiro. Ela falou, ao invés de ir para o celular, eu vou colocar um livro. Ela me instruiu a fazer isso. Sabe quantos livros ela leu? Livro que ficou no banheiro ano passado? 6. 6 livros. No lugar de ir para o celular. Para os maridos, então, é bom, né? Porque o meu fica 3 anos. Deixa o livrinho lá. Deixa... E, gente, e eu sei que às vezes nós estamos no banheiro e não é só rede social, não. É o que a gente falou, são as demandas mesmo. São as demandas. Respondendo cliente, né, Fernanda? Eu demoro 1 hora no banho, mas é porque, assim, vou responder. Aí a hora que eu tô entrando, de novo, aí você volta. Você volta lá. Mas que tal a gente colocar um livrinho lá no banheiro e deixar lá? Vamos fazer essa experiência. Vamos aproveitar o tempo do vaso. É melhor isso não ir para o YouTube. Vamos aproveitar o tempo do vaso. Não pode demorar. Deveria ser rápido, mas como, né, até o intestino hoje não funciona normalmente, normal. É claro que sai depois quando ele E voltar, né? Mas aproveita os 5 minutinhos. Gente, 5 minutos. Se você ler um salmo em 5 minutos, você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. 5 minutos. E 5 minutos de informação de rede social, não dá nada. Ainda pode piorar o dia. Pode piorar o dia. E eu queria ler com vocês, pode falar. Orar, meditar, interceder, agradecer. Contemplar. E eu escrevi uma coisinha aqui. A pausa reposiciona o nosso coração. Vamos fazer pausas no decorrer do nosso dia
para reposicionar o nosso coração. Vamos fazer pausa durante o dia para perceber a presença de Deus. Vamos fazer pausa durante o dia para seguir o ritmo da vontade de Deus. Vamos fazer pausa durante o dia para perceber as pessoas que Deus nos deu. E tem uma oração aqui no nosso livro que eu estou apaixonado por essa oração. Que é da nossa lição passada, que tem tudo a ver com essa pausa. Eu queria que vocês abrissem, quem está com o livrinho. Página 48 e 49. E esse poema, que é um poema, né? Uma oração que é um verdadeiro poema. Senhor do sábado, entramos nesse dia conscientes de que só o Senhor dá o verdadeiro descanso. Só o Senhor é nosso verdadeiro descanso. Deus olha para tudo o que fez e diz que é bom e descansa. Nós também olhamos para as obras de nossas mãos, para o que fizemos ao longo da semana e dizemos que é bom, que é suficiente e assim descansamos. Quantas vezes a gente faz, chega no fim do dia ainda frustradas, pensando no que não fez e achando tudo que a gente fez pouco. Olha que boa meditação. No final do dia nós vamos fazer igual Deus. Olhar para tudo que a gente fez e dizer, foi bom, foi suficiente. Ou na nossa linguagem de hoje deu para hoje, né, Paulo? Ô, Pati. Por hoje é só. Por hoje é só. Mas gratas, satisfeitas. E o que não foi possível fazer? O que não foi possível fazer, a Deus pertence. Amanhã tem um novo dia. Vamos sair desse lugar de culpa, de acusação que o diabo coloca mesmo em nós para impedir que a gente vá para o lugar de descanso e de alegria. Que assim ele já começa o próximo dia já com você embaraçada, atrapalhada. Hoje abrimos espaço em nosso coração para mais amor, em nossa casa para mais alegria, em nossas mãos para mais paz, em nossa pressa para mais paciência. Nós criamos espaço em nossos horários para mostrar bondade, ao redor da nossa mesa para compartilhar o bem, em nosso culto para cantar fielmente, com nossas palavras para falar gentilmente. Pessoas apressadas não falam gentilmente. Pessoas que não fazem pausa, elas não falam de forma gentil. Porque até a fala é apressada. O grito desperta mais rápido. Guia-nos neste dia de descanso para refletirmos sobre sua compaixão, para nos deleitarmos em sua criação, para lembrarmos da sua redenção, para recebermos sua
restauração. Só no descanso, só na pausa, é que nós vamos refletir na compaixão do Senhor, na criação, na redenção. Com que amor eu fui salvo? E assim recebermos então restauração. Neste dia, nós nos aproximamos de sua presença conosco. Nós nos deleitamos em sua proteção sobre nós. Dançamos por sua alegria em nós. Habitamos em seu amor por nós. E nós confiamos que este descanso é o seu melhor presente para nós. O que o Senhor disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O convite é: vinde a mim. Vem para o lugar de descanso. Tá difícil, tá pesada, tá sobrecarregada. Vinde a mim. Só que vai ser do meu jeito. É você que vem para o meu descanso. Não sou eu que vou para a sua vida atribulada, correr atrás de você, ficar fazendo sinal de fumaça o tempo inteiro, chamando sua atenção para você descansar. O convite é: vinde a mim. O convite é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É uma condição. Venha, abra a porta. Eu estou sempre aqui, mas você vai precisar parar para me ouvir. Você vai precisar abrir a porta. Deus não vai entrar nesse nosso ritmo. Ele é Deus e Ele é soberano. As respostas não vão ser na hora e no jeito que a gente quer. Nós vamos ter que ter paciência, aguardar. Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. É porque Deus é mau e não quer fazer na hora? Não, é porque Ele é um bom Pai. Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele está nos ensinando, nos ajudando e preparando as coisas para o tempo certo. Seu filho pede um carro com 12 anos, você dá? Não. A gente observa a maturidade, se pode, se aquilo é um bom momento. Nós que somos maus e temos uma visão limitadíssima. A gente não sabe nem o que acontece daqui um minuto. Será mesmo que Deus, que é soberano, que tem o controle de tudo, que está vendo tudo, perdeu o controle? Não perdeu o controle. Agora, o convite é: vem para o meu descanso. Vem aprender de mim. Se está pesado, troca. Vem que eu tenho como trocar esse fardo pesado com você para te dar o meu que é leve. Eu tenho descanso para você. Mas para isso, tem que ser do jeito dele. Tem que ter o selar entre as estrofes. Tem que aumentar a confiança, porque pausa e descanso vai falar muito da nossa confiança em quem Deus é, inclusive para obedecer. Vai falar da nossa humildade, aprendei de mim que sou mansa e humilde, vai falar da nossa mansidão e da nossa humildade. Parar para esperar, para falar com Deus, para ouvir o que Ele tem a dizer.